Boa noite, pessoal do terceiro período. Estamos para mais uma aulinha nossa aqui desse período de quarentena. Então vamos a ela, dando continuidade na nossa apostilinha, nas formas de pagamentos especiais, os pagamentos indiretos. Nós temos do artigo 368 ao 380 do Código Civil a compensação. A compensação é bem traduzida na lei do menor esforço, pois pega-se pessoas que são credoras recíprocas uma da outra e compensa-se essas dívidas até o limite em que é possível compensá-las. Olha o seguinte exemplo. Imagine que eu, Murilo, pegue emprestado de um de vocês a quantia de R$1.000. Mas vocês devem para mim também R$1.000 por um serviço que eu prestei para vocês. Seria meio ilógico eu ir até um de vocês, promover o pagamento de R$1.000 e já naquele mesmo momento fala assim, agora me devolve esses 1.000 como forma de pagamento pelo serviço que eu prestei. Isso, nós traduzindo na lei do menor esforço, para que serve a compensação? Em dívidas líquidas, ou seja, que o valor já é certo, onde as pessoas são credoras recíprocas uma da outra e essas dívidas já estão vencidas, é passível de serem compensadas, né? Ou seja, uma dívida vai abater da outra. Assim, você não precisa me pagar o valor, bem como eu não preciso de pagar o valor, porque houve uma compensação dos nossos débitos recíprocos, pagamentos fictícios a respeito destes débitos. Olha o conceitozinho que eu coloquei aí para vocês na apostilinha. A compensação extingue as obrigações do mesmo gênero das pessoas que são reciprocamente credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas se compensem. Então, queridos, a compensação ela vai extinguir a dívida de pessoas que são credoras recíprocas uma da outra, mas entendam, as dívidas têm que ser do mesmo gênero. Exemplo, obrigações de dar dinheiro, e elas vão se compensar até o limite em que for possível. Exemplo nesse caso é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, só que ao invés eu pego emprestado com vocês R$1.000, mas vocês me devem R$2.000. Qual que vai ser a compensação? 1.000 com 1.000, vocês ainda ficariam me devendo R$1.000, mas haveria uma compensação. Então extingue ao menos uma das obrigações e diminui o valor da outra. Então, essa compensação, ela exige pluralidade de obrigações. Nós temos que ter duas ou mais obrigações entre pessoas que são credoras recíprocas uma da outra. Essas dívidas também têm que ser de mesma natureza, como exemplo que eu dei nas obrigações de dar dinheiro. Tá ok? Existem algumas espécies de compensação. Primeira delas, a compensação legal, ela está lá no artigo 369, é aquela compensação oriunda da própria legislação, tá? Isso pode sempre ocorrer através de dívidas que já estejam vencidas e de valor certo, ou sejam dívidas líquidas, e elas têm que ser homogêneas, ou seja, de mesma natureza, dinheiro com dinheiro, prestação de serviço com prestação de serviço, ok? Existe a compensação judicial. Esse caso aqui é quando o magistrado verifica, por uma questão até de economia processual, o magistrado verifica a possibilidade de fazer uma compensação. Olha o exemplo. Imagine que eu, Murilo, entro com uma ação de execução contra um de vocês, cobrando um valor de um cheque de R$5.000. E vocês entram cobrando em cima do Murilo um valor em razão de uma indenização, também com o mesmo valor de R$5.000. Então nós temos dois processos, um onde eu sou o credor de vocês e outro onde vocês são meus credores. O magistrado, vendo essas duas ações, ele verifica, olha, os alunos estão cobrando do Murilo R$5.000, na outra o Murilo está cobrando dos alunos R$5.000. Qual que é a lógica de eu manter os dois processos? Vou fazer a compensação. Assim o juiz une os dois processos e dá uma sentença falando que o Murilo não deve nada aos alunos, bem como os alunos não devem nada ao Murilo por força dessa compensação na forma judicial. Isso aí é muito utilizado, o juiz utiliza do famoso poder
de cautela dele, por força de economia processual, ele mata 2 processos numa cajadada só. Nós temos também uma compensação convencional. Essa é muito mais usual. Convencional porque é a convenção entre as partes. Aí aqui nós surgimos daquela regrinha de dívidas já vencidas, de valores líquidos e homogêneos. Na compensação convencional, utilizando o princípio da autonomia das partes, onde as partes podem dispuserem a respeito dos seus direitos disponíveis como bem entenderem, aqui pode-se compensar obrigação de dar dinheiro com obrigação de dar objeto, obrigação de fazer com obrigação de dar dinheiro. Compensa-se como as partes quiserem. Então, às vezes, eu, Murilo, tenho que pintar o muro da casa de vocês, mas vocês estão me devendo R$500, nós podemos fazer sim uma compensação convencional. Nós vamos convencionar entre nós. E assim, eu falo, olha, como vocês estão me devendo os R$500, faz o seguinte, eu deixo de pintar seu muro, você não me paga esses R$500 e assim nós ficamos certos. Isso, ok. Então ocorreu uma compensação convencional. Existem vedações, ou seja, exceções onde não é possível convencionar, nem da forma ilegal, nem da forma judicial, nem na forma convencional. Quais são elas, Murilo? Obrigações de natureza tributária e alimentar não é possível de compensação. Murilo, eu preciso de exemplos, eu preciso de imagens, vou lhes dar. Imagine a seguinte maneira, eu pago prestação alimentícia para o meu filho, né? Sou separado da mãe dele, pago todo mês lá, imagine R$2.000. Numa bela noite, meu filho fala assim, pai, eu posso dar uma voltinha no seu carro? Ele pega e bate o meu carro. Então, meu carro vai ficar em R$3.000 para o conserto dele. O que eu faço? Falo, olha, então eu vou parar de pagar alimentos para você até abater do montante do valor do carro que você amassou no meu carro. Isso não é possível em obrigações de natureza alimentar. Eu não posso tirar o sustento, a comida do meu filho para fazer uma compensação nesse valor de prestação alimentícia que eu deveria fazer com ele. Outra coisa são dívidas de natureza tributária. Imagine que eu entre com a ação contra o município de Goiatuba e eu ganho essa ação. Então o município passa a me dever determinado valor. O que eu poderia fazer caso fosse possível compensar? Olha, município, você vai parar de cobrar IPTUs em relação a mim até chegar àquele valor da indenização que você deveria me pagar. Isso não é possível. Então, obrigações de natureza alimentar e tributária não é passível que haja a compensação. Os efeitos da compensação são os efeitos de um pagamento, ou seja, extingue a obrigação. Ambos os credores saem satisfeitos. Continuando, nós temos outro instituto chamado de confusão. A confusão está no artigo 381 ao 384 do Código Civil. É mais um modo de extinção da obrigação feito através de um pagamento, imaginamos, fictício, por uma questão de impossibilidade lógica de promover este pagamento. Para vocês perceberem o que é confusão, eu tenho que dar o seguinte exemplo para vocês. Imaginem que o meu filho, Lorenzo, já maior de idade, resolve se mudar da minha casa para morar em uma casa que nós temos em outro município. Imaginemos então que o Lorenzo fala assim, papai, quero seguir minha vida, quero morar fora e eu gostaria de mudar daqui, eu vou mudar para Goiânia, nós temos um apartamento lá, posso morar lá, pai? Claro, meu filho. Só que, meu filho, como você vai morar no apartamento do papai lá em Goiânia e o papai aluga esse apartamento, vamos fazer o seguinte, você paga um aluguel para o papai todo mês? Aí meu filho fala, ok, pai, todo mês então eu pago um aluguel para o senhor. Tá? Então, o Lorenzo se torna o meu devedor no valor daqueles aluguéis que ele deveria me pagar mensalmente. Passado um tempo, Lorenzo sendo meu único herdeiro, o Murilo falece. Quando eu faleci, quem é meu herdeiro? Lorenzo. Logo, Lorenzo vai herdar aquele apartamento. Ou seja, o Lorenzo vai ser devedor e credor dele mesmo. Então aqui nós podemos imaginar que aconteceu uma grande confusão. É quando a pessoa do devedor se torna credor dele próprio.
Então, em razão dessa confusão, extingue-se aquela obrigação. É ilógico você imaginar o Lourenço fazendo pagamentos dos valores dos aluguéis para ele próprio, mensalmente após o meu falecimento. Esse é o Instituto da Confusão. Existe, então, identidade de pessoas e identidade de patrimônios, tá? Então acontece essa confusão, onde também é uma forma de extinção das obrigações. Por último, para terminarmos essa parte dos pagamentos especiais, nós temos a remissão das dívidas dos artigos 385 a 388 do Código Civil. Nesse caso aqui eu falo de remissão escrita com 2 S's, que é diferente de remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha é detração penal. Remissão com 2 S's é perdão judicial. No caso aqui, você promoveu, de certa forma, um pagamento fictício, pois o seu credor lhe perdoou a dívida, ou seja, ele extinguiu aquela obrigação em face de um perdão que lhe foi concedido. Olha o conceito. Remissão é a liberação do devedor pela autoridade do credor que voluntariamente dispensa o crédito, perdoa o débito e extingue a obrigação. Mas Murilo, eu como devedor, eu tenho direito de pagar, mesmo que o credor tenha me perdoado? Sim, como devedor você tem direito a pagar e havendo o pagamento você tem direito até mesmo o comprovante da quitação, ou seja, o recibo. O que você deve fazer então, caso o credor te perdoe, mas mesmo assim você insiste em promover o pagamento? Nesse caso você tem que fazer uma consignação, você tem que fazer um depósito em juízo para que assim possa ocorrer o pagamento, caso você deseje, apesar que isso não é muito usual, já que o credor nos perdoando de uma dívida, o mais correto é que nós aceitamos de bom grado, né, este perdão. Espécies de remissão. Nós temos uma espécie chamada de total ou parcial. Eu posso te perdoar da totalidade da dívida ou parte dela. Por exemplo, você devia para mim R$1.000, mas nós tínhamos cobranças de juros, né, de 5% ao mês. Eu posso te perdoar de toda a dívida ou eu posso fazer um perdão parcial. Olha, eu te perdoo dos juros, né, você ainda paga para mim o valor principal. Esse perdão ele pode ser também expresso ou tácito. Expresso, por escrito, e tácito seria eu promover para você a devolução daquele título que instrui a nossa obrigação. Por exemplo, você me deu como garantia de uma dívida, você me deu um cheque seu. O que eu faço? Eu pego e lhe devolvo esse cheque. Como que eu vou cobrar um cheque se eu não tenho ele em mãos? E nós temos também que essa remissão ela pode ser gratuita ou onerosa. Gratuita é a mais comum, de graça, não precisa me fazer nada. E a onerosa, eu te perdoo a dívida, mas eu quero algo em troca. Olha, você está me devendo R$5.000, eu te perdoo desses R$5.000, mas eu quero que você pinte a fachada aqui da minha casa. Isso pode ser também uma espécie de remissão, fazer uma troca, né? Como se fosse uma transação. Queridos, então essa parte de pagamentos especiais, pagamentos indiretos, termina-se por aqui. Próxima aula nós vamos ver a respeito do inadimplemento das obrigações, já estamos chegando quase ao final do nosso semestre. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal lá no YouTube, Murilo Pimentel. Deixe o seu like no vídeo, tá? E não esqueça de ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Fiquem com Deus.